Olá, eu sou Miriam Lira, nós estamos começando mais um episódio do Pod Lira, meu podcast. Então vou começar me apresentando. Eu sou Miriam Lira, mulher neurodivergente, mãe, esposa, filha. Tenho 11 anos já nessa carreira de revisão publicitária. Comecei a trabalhar quando a gente ainda fazia revisão no papel, passei por toda essa transição para a revisão digital. Hoje eu trabalho ministrando cursos para outros profissionais que desejam fazer o que eu faço. Além disso, eu sou CEO na Miriam Lira Revisão Publicitária e na Ox Comunicação, uma empresa voltada para o marketing médico. E dentre todas essas funções que eu faço, recentemente eu assumi nas redes sociais a minha neurodiversidade. E muita gente ficou curiosa, inclusive a Vanessa, que está aqui comigo, que é minha amiga, minha parceira de trabalho. A Vanessa trabalha com terceirização do financeiro, com BPO. E assim como ela, muitas outras pessoas me procuraram nas redes para me perguntar como que foi para mim, por que eu assumi e tudo. E agora, em abril, como nós estamos no mês de conscientização do autismo, eu resolvi trazer isso para as minhas redes sociais. É um assunto ainda muito particular, muito íntimo, mas que eu decidi tornar público. Então, hoje a gente vai bater esse papo aqui no intuito de levar informação e desmistificar também muitas coisas a respeito do autismo. Bem-vinda, Vanessa, ao segundo episódio. Obrigada. Eu gostaria de saber quando começou a sua jornada com a neurodivergência. Então, eu já tinha ouvido falar, né? Não tinha muita clareza do que era, de como que era, mas a minha jornada começou a partir do momento que o meu filho foi diagnosticado com autismo, aos 2 anos e 7 meses. Então, o meu filho teve atraso de fala, teve atraso de desenvolvimento, enquanto outras crianças falavam, o meu filho não falava. Então, enquanto outras crianças sabiam fazer muitas coisas, o meu filho não sabia fazer. Então, isso foi me incomodando, só que eu não sabia que profissional procurar. Então, eu levava na pediatra, tá tudo normal, dentro do esperado, desenvolvimento e nada. E eu angustiada com aquilo que meu filho não falava com 2 anos e 7 meses. Meu filho falava 3 palavras. E imagina, quando ele sentia dor, quando ele adoecia, porque o sonho da gente é falar assim, o que você tá sentindo, menino? Fala pra mim. E ele não falava. E aí eu falei, não, eu preciso levar esse menino numa fonoaudióloga. Quem que cuida da fala? Fonoaudióloga. Aí a gente foi, a fonoaudióloga falou assim, você precisa levar ele num neuropediatra. E aí eu busquei um dos melhores especialistas e levamos, e aí passando por todo o processo de investigação, né? Porque aí são muitas consultas e tudo, até que se fechou o diagnóstico do Heitor de autismo. E aí ele já começou a intervenção precoce, que é o acompanhamento com psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicomotricista. Então, assim, uma equipe multidisciplinar para ajudá-lo a desenvolver. E é tanto que hoje ele está com 4 anos e o Heitor fala de tudo. Você conhece o Heitor, ele fala, ele desenvolveu muito graças a esse acompanhamento. Só que aí o ponto alto foi que o Heitor, para mim, ele era igual a mim. Então, muita coisa que ele fazia, eu não via problema, porque eu sou assim. E aí, eu conversando com as psicólogas dele, com os terapeutas, eles falavam, não, porque o Heitor tá fazendo isso, tá fazendo assado. Você tem que ajudar a trabalhar isso com ele em casa. Aí eu ficava assim, gente, mas eu sou igual. Eu não vejo problema em ser assim ou em falar assim, porque eu tenho uma questão do sincericídio. Muito sincera e muito na lata. Por exemplo, se você me perguntar, Miriam, ficou bonito? Vou falar, não. Se eu achar que não ficou, eu vou falar, não, ficou feio. Mas, para a sociedade, qual seria a resposta esperada? Por exemplo, Sim. Se eu te perguntar, tô horrorosa, você vai me responder o quê, Vanessa? Vanessa, tô bonita? Tá bonita. Então, eu não dou conta de falar para você que você tá bonita sem você estar bonita. Então, uma das características muito fortes para mim era o sincericídio, muito forte, porque assim, se você me perguntou, eu vou te responder, objetivamente, não porque eu quero detonar sua autoestima, qualquer coisa, é porque se você me fez uma pergunta, eu vou te responder. E aí, tantas outras coisas do Heitor era assim. E aí, chegou um ponto que eu já estava acompanhando com ele a rotina, isso foi 5 meses acompanhando a rotina com ele. E eu levava ele para as clínicas todo dia, fazer as terapias, e eu via as outras crianças lá, e as crianças eram igual a mim.
E aí começou a vir aquele choque de realidade. Meu pai e minha mãe sempre falavam, nossa, porque você fazia isso quando você era criança, você era assim, nossa, é igual sua mãe. Aí eu falei, gente do céu, se o Heitor é igual a mim, eu sou parecida com essas crianças aqui da clínica, eu devo ser autista. E aí fiquei com aquilo na minha cabeça. Eu já fazia acompanhamento psiquiátrico desde os 16 anos de idade, porque eu tive, na adolescência, eu tive crise muito forte de depressão, eu precisei ficar ausente de tudo para poder me recuperar, então foi bem punk minha adolescência. E aí eu já tinha diagnóstico de TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, e eu tinha o diagnóstico de transtorno bipolar do humor, que na verdade hoje eu descobri que não era. Mas por quê? Porque há 20 anos atrás não existia, né, relatórios para detectar, não existia conhecimento suficiente que a gente tem hoje, nem acompanhamento. E aí eu decidi procurar uma neurologista especialista em autismo adulto. Cheguei lá e falei, doutora, é o seguinte, eu sou mãe de uma criança autista, eu tenho diagnóstico de transtorno afetivo bipolar, mas eu estou sem medicação e muito bem há muitos anos. E eu já tinha comentado isso com outras pessoas que eu conheço do rol da saúde mental e ninguém acreditava que esse diagnóstico meu era certo. Porque não existe, né, pelo que as pessoas falam, bipolar que consegue viver sem medicação. E eu vivia super bem, vida normal. E aí até uma amiga falava, Miriam, esse diagnóstico seu deve estar errado. Eu falei, mas como que o psiquiatra errou? Na época o tratamento deu certo. Ela falou, mas na época, Miriam, hoje olha só. Aí eu fui na neurologista, falei isso, ela falou, não, vou te encaminhar para avaliação neuropsicológica. Aí eu fui, durou 3 meses a avaliação, testes em cima de testes, eu quis desistir muitas vezes. Na metade eu falei, ai, pra que eu fui inventar isso, meu Deus? Fala, não, mas você começou, você vai terminar, porque o autista ele tem muito isso da rigidez cognitiva, que é assim, se eu me propus, eu vou fazer, independente de qualquer coisa, tô sofrendo, tô arrependendo, mas eu vou fazer. E aí eu terminei a avaliação, aí a psicóloga, né, a neuropsicóloga conversou comigo, falou, Miriam, olha, você atende a todos os critérios do DSM-5, que é o critério diagnóstico, né, e você tá dentro do espectro autista. Só que a diferença é... Aí eu falei, gente, mas... Aí a minha pergunta na época era, como ninguém viu? Eu sou a pessoa que mais procura cuidar de saúde mental, porque eu tenho hiperfoco em saúde mental. Então eu já fui em tudo quanto é tipo de abordagem de psicologia, de psiquiatra, porque eu gosto. Eu falei, mas como que ninguém nunca viu? Como ninguém nunca percebeu? Aí ela falou assim, porque você mascara muito bem, Miriam. Você fala muito bem, você se desenvolveu muito bem, e aí tem um plus aqui na sua avaliação. Você tem altas habilidades para comunicação. Então, eu não tenho só o autismo. O autismo, ele vem com outras comorbidades. Algumas positivas, outras nem tanto. Então, eu tenho o TAG, né, o transtorno de ansiedade generalizada, mas eu tenho o autismo e eu tenho as altas habilidades para comunicação. Então, essa minha habilidade de me comunicar, é tanto que eu tô aqui falando muito bem, e quando eu falo que eu sou autista, as pessoas acham que eu tô mentindo. Essa minha habilidade, ela me fez sobreviver. E ela me ajudou no meu trabalho. Aí uma outra questão, meu trabalho também é uma área de hiperfoco para mim. Eu amo o que eu faço quando eu começo, eu não vejo a hora passar, eu não sinto fome, eu não sinto vontade de assistir, porque eu entro naquilo ali e eu finalizo, porque aquilo é realmente muito importante para mim. E aí foi assim que começou a minha jornada na neurodiversidade. O dia que eu levei o relatório na neurologista e ela finalmente fez o meu lado falando que eu era uma mulher autista, eu levei um baque. Eu cheguei em casa e fiquei em silêncio assim para absorver e até falei para a médica, doutora, eu esperava, eu estava pronta para receber isso, é um alívio saber, né, que tantas coisas que eu tenho, que eu sinto, não são enjoeira nem loucura da minha cabeça, que tem explicação, mas é um baque, porque a vida inteira eu acreditei que eu fosse bipolar e eu não sou. A vida inteira eu recebi tratamento para uma coisa que não me ajudou tanto. E agora, de fato, que eu vou começar a me ajudar através do autoconhecimento. Então, a minha jornada na neurodiversidade começou em 2023. Em março comecei o processo de investigação e esse processo só foi finalizar mais ou menos para o mês de setembro. Então foi um processo assim doloroso para mim durante o momento. Após esse diagnóstico que você resolveu se expor,
Como que foi a sua aceitação no âmbito pessoal e no profissional? Eu me surpreendi, porque no âmbito profissional eu achei que eu fosse sofrer mais represálias. Mais engraçado, né? Que primeiro eu falei para as pessoas do meu convívio e muitos meses depois eu levei isso para a rede social, né? E eu pensei muito tempo assim, será que eu me exponho? Será que eu não me exponho? Quais vão ser as consequências? E aí no âmbito pessoal, quando eu me expus, muita gente teve a resposta assim, não, mas não é possível que você seja. E muito objetiva, eu falei assim, eu estou só compartilhando com você. Não é essa a abordagem que eu espero de você. Eu passei por uma avaliação que durou metade do ano praticamente, foi acompanhada por diversos profissionais. Você não tem conhecimento na área para duvidar do que eu tô te falando. Então, o que eu espero é que você me entenda e me aceite do jeito que eu sou, porque eu sou assim, essa sou eu. E aí foi um processo difícil para minha família, para os meus pais, para o meu esposo, para as pessoas que estão no meu convívio. Para elas, eu tenho a impressão de que para elas foi mais difícil que para mim. Acho que elas estavam sofrendo mais do que eu. Então, assim, eu fiquei surpresa. Já no âmbito profissional, quando eu decidi levar, primeiro eu comentei para algumas pessoas que trabalham comigo. E assim, normal, a nossa vida seguiu normal. Eu não senti diferença da pessoa me tratar diferente ou tudo. Mas eu senti assim que, por exemplo, eu tenho muita dificuldade, você sabe, com número, com planilha. Isso pra mim, nossa, não entra na minha cabeça. E aí agora, sabendo que realmente eu tenho essa dificuldade, que essa minha dificuldade ela é válida, que é uma dificuldade minha, eu tenho até mais liberdade de te falar, olha, eu não tô dando conta, porque antes eu tinha vergonha de falar, nossa, todo mundo sabe fazer isso, eu não sei. Mas não, porque não é a minha habilidade, cada um no seu quadrado. Então, no ano profissional, eu senti que a aceitação foi muito maior. E o dia que eu contei também no Instagram, que até tem um post, né, fixado nos destaques e tudo, eu comecei o texto assim, eu tô com medo, porque eu não sei o que vai dar, mas eu vou falar. Porque eu precisava falar. Porque quem gosta da gente, Vanessa, gosta da gente do jeito que a gente é, independente de qualquer coisa. Então, quem me amava antes do diagnóstico, tem que continuar me amando depois do diagnóstico, porque que amor é esse? Que só ama, né, sem sede. Então, a aceitação no âmbito profissional foi muito tranquila, muito boa, mais até do que no pessoal. Certo. Uma das grandes questões do autismo é alguns transtornos e autoestima. Como você lida? Então, a questão da autoestima no autismo e outros transtornos, ela pega muito. Porque a gente, dependendo do momento em que você tá, a gente oscila muito. Por isso que muitas vezes tem tanta gente que tinha diagnóstico de bipolaridade, sendo que podia ser um autismo não tratado. Então tem dias que, por exemplo, se tudo acorda de acordo com o que eu espero, que no autismo a gente tem uma necessidade de uma previsibilidade muito grande. Por exemplo, para a gente gravar esse podcast aqui hoje, eu passei isso aqui tudo na minha cabeça muitos dias antes. Eu me programei, eu me preparei, eu passei tudinho na minha cabeça, porque eu preciso prever como que vai ser para eu me preparar, emocionalmente e fisicamente. Então, quando eu acordo, tudo acontece de acordo com o que eu programo, porque eu sou uma pessoa de muita rotina. Isso é muito presente dentro do autismo. Então, eu tenho a rotina desde a hora que eu acordo até o fim do dia. Se tudo sai de acordo com o que eu planejei, para mim tá bom. Mas quando sai alguma coisa de errado, aí já vem aqueles pensamentos de autocrítica, a autoestima já não fica tão boa. Só que assim, hoje eu tô com 32 anos, eu sei disso. Mas aquela Miriam de 15 anos de idade sofreu demais com esse negócio da autoestima. Da autoaceitação, de você querer pertencer a um grupo, principalmente na escola, na faculdade, eu sofri muito também. De você querer estar ali no meio, mas você não conseguir. Por causa do barulho, por causa da sensibilidade sensorial, do cheiro. Eu tenho muita sensibilidade com cheiro, que é uma coisa que eu não contava para as pessoas, porque eu achava que todo mundo era assim. E foi uma coisa que eu descobri na avaliação neuropsicológica. Eu falava para a psicóloga, Fernanda, mas todo mundo não é assim, não? Uai, aí eu falo, mas para mim todo mundo é assim. Eu falava, não, Miriam, se eu chegar num lugar, Vanessa, e eu não gostar do cheiro,
eu não dou conta nem de conversar com você porque o cheiro tá tão me incomodando, eu não consigo pensar nem raciocinar. Então, assim, são coisas que incomodam muito, né? Os autistas, eles têm 8 vezes mais, todos os sentidos mais apurados do que as pessoas que não têm nenhuma neurodivergência. Então, essa questão da autoestima, ela passa, assim, pela forma como você se enxerga, pela forma como você espera ser aceita na sociedade. E hoje uma coisa que tem me ajudado muito é a terapia com a abordagem da ABA, que é a análise comportamental, e da TCC também, que é a terapia cognitivo-comportamental. Então hoje eu tô com um profissional que me atende e mescla essas duas técnicas. Então tem me ajudado principalmente na questão do autocuidado, que é uma coisa que eu abandonei muito depois que eu fui mãe. E que piorou muito meus sintomas relacionados ao autismo, e que só depois da avaliação neuropsicológica e do meu diagnóstico eu consegui entender para poder me ajudar, para poder me aceitar e me ajudar. Então essa questão da autoestima, assim, é um dia após o outro. Tem dia que eu não tô legal, mas tem dia que eu tô legal. E entender que qualquer pessoa, independente se tem algum diagnóstico ou não, tem suas fases. Só que quando a gente tá dentro do espectro, né, do espectro autista, é mais complexo. Mas agora, entendendo as minhas limitações, meus desafios, eu consigo ter ferramentas para me ajudar. Essa é a diferença. Certo. Se você puder ressaltar um ponto que mudou na sua vida com o autismo, o que seria? Tudo! Tudo mudou, tudo. E eu, no dia de conscientização do autismo, né, dia 2 de abril, eu até fiz um reel sobre isso. Pensei muito, né, e muita gente me pergunta, Miriam, como que foi pra você? O que tá diferente hoje? Meu marido fala, ai, você tá mais autista. Não sei quem fala assim, ai, porque agora parece que tudo que você faz é do autismo. Não é, porque agora parece que tem explicação, sabe? Então, tudo na minha vida mudou, tudo. A minha falta de paciência para as coisas, que não é falta de paciência porque eu não tenho tempo de espera, agora eu aprendi o nome técnico, então eu tô criando estratégias para isso. O fato das minhas enxaquecas, as enxaquecas que eu tinha, para mim foi o ápice. Eu não lembro se você me conheceu já nessa época das enxaquecas, você me conheceu? Não. Eu tinha enxaqueca todo dia, Vanessa, todo dia. Sabe que uma pessoa vive com enxaqueca todo dia? E tomar remédio e não passar e não achar explicação, de fazer ressonância, de fazer tudo quanto há e não ter nada, mas sofrer. E aí foi uma das coisas assim que melhorou muito a minha qualidade de vida, porque a minha enxaqueca está relacionada a estímulos sensoriais. Então, por exemplo, aqui que a gente está gravando, né? Tem 2 luzes aqui na minha cara. Depois que gravar, eu vou precisar descansar o meu corpo, porque isso aqui consome energia do meu corpo. Isso aqui me dá dor de cabeça. Barulho, lugares barulhentos. Por exemplo, eu levo meu filho no parquinho. Se é mãe, você sabe. Como que é no parquinho? É silencioso ou é barulhento? Muito barulhento. Demais. Menino gritando, e chorando, e correndo, e bicicleta, e carrinho. Aí você tem que sair correndo atrás do seu filho, com medo dele cair, com medo do outro grandão vir bater no seu filho e amassar seu filho. Então é muita informação. Então essas situações, lugares cheios, aglomerados, cheios de barulho, elas me dão enxaqueca. Porque eu tenho um ouvido muito sensível. Você vê, que volume que você assiste a TV, você sabe? Uns 20. Se eu for na sua casa, você ligar a televisão no 20, eu vou embora, não dou conta. Sabe qual que é o volume que eu assisto? 4, 5. E eu ouço perfeitamente. Cinema, nunca gostei de ir no cinema. Eu gosto de assistir o filme, adoro, morro de vontade de ir. Mas cinema sempre foi um ambiente que me deixava desconfortável. E eu não entendia o porquê que me deixava desconfortável. Meu marido, por exemplo, ele ama ver filme no cinema. Eu gosto, mas pra mim é desconfortável. Depois do diagnóstico, comecei a entender por que o cinema para mim é desconfortável. Porque é muito frio, a tela muito grande, brilha demais. É outra coisa, o autista ele tem muita sensibilidade visual. O som extremamente alto. Então, assim, é um ambiente todo propício para dar crise no autista. Por isso que hoje tem as sessões voltadas para autistas. E eu fui com meu filho, a gente já foi em 2. Eu amei, eu falei, gente, tinha que ter isso para adulto também, porque na sessão para autista, o volume é mais baixo, o ar não é tão gelado e não fica tudo escuro e a tela parece que não brilha tanto. Então, tudo é adaptado. E quando a gente está nesses ambientes, a gente tem enxaqueca.
Sempre tem, porque seu corpo está recebendo muito estímulo, você está muito sobrecarregado com aquilo, seu corpo não está preparado para receber esse tanto de estímulo. E aí você recebe, é como se você corresse uma maratona e ficasse 10 vezes cansada. E então depois do diagnóstico, principalmente essa parte física, para mim foi o que mais mudou para minha qualidade de vida. Então hoje eu sou uma pessoa que eu não tenho enxaqueca, eu tenho enxaqueca como qualquer outra pessoa, né? Se eu tiver com algum problema de saúde, mas por estímulos eu não tenho mais. E quando eu percebo que eu tô começando a ter, eu já tenho algumas estratégias para evitar. Então tudo mudou e eu passei a me aceitar mais, a me amar mais. Acho que esse é o ponto mais importante. E a me priorizar ao invés de priorizar o que os outros pensam, o que os outros querem que eu seja. Então essa sou eu e eu tô me cuidando para continuar bem. Esse é o maior aprendizado depois do diagnóstico. Muito bom. Você, como mulher autista, você acha que algo mudou ou você começou a compreender algo diferente com relação ao seu casamento? Então, esse é um outro mito, né? Que as pessoas... Eu vejo muita gente falando assim, eu fui no médico e aí o médico não disse que eu não sou autista porque eu casei, porque eu namoro, porque eu tenho trabalho. E as pessoas têm uma visão ainda muito estereotipada de que o autista, ele não pode falar, ele não pode estudar, ele não pode ter vida, só que dentro do espectro autista, a gente trabalha em 3 níveis, né? Nível 1, 2 e 3. Antigamente falava-se que o nível 1 era o leve, o nível 2 era o... esqueci até o nome. E a gente hoje fala em níveis, porque quanto mais ajuda você precisar, maior é o seu nível. Então, por exemplo, meu filho, quando ele não falava, ele era nível 2 de suporte, porque ele precisava sempre que eu estivesse ali com ele, para saber quando ele estava com sede, quando ele estava querendo ir ao banheiro, quando ele estava com fome, porque ele não falava nada disso. Eu, por exemplo, hoje eu estou enquadrada dentro do nível 1 de suporte, porque eu sou uma pessoa... Consigo ter um trabalho, consigo dirigir, consigo fazer minhas compras com algumas dificuldades, mas consigo. Mas eu sigo um psiquiatra, que ele também é autista e TDAH, ele fala, o Dr. João Leitão, que inclusive é um outro hiperfoco meu, vou ter hiperfocado nesse doutor. E ele fala que a gente, autista, tem níveis de suporte para cada área da vida. Por exemplo, no nível financeiro, eu tô no nível 3 de suporte, porque eu preciso de ajuda para tudo. Preciso de ajuda. Eu vou no supermercado, eu sei escolher as coisas. Mas parece que se eu, por exemplo, se eu mandar outra pessoa para ir, se eu for sozinha, eu vou gastar 300. Outra pessoa vai gastar 100, comprando as mesmas coisas que eu comprei, entende? Então, quando se trata de dinheiro, eu sou nível 3 de suporte, eu preciso de ajuda para tudo. Aí tem hora que você fala, Miriam, mas é simples de fazer isso, emitir nota fiscal. Você acha fácil ou difícil? Fácil. Pra mim é difícil pra caramba. Eu não entendo pra que tem que preencher que é tanto de coisa, passar pra... Aquilo pra mim você deve emitir em 1 minuto. Eu gasto 30 minutos pra emitir. Entende? Então pra mim assim é muito, mas muito difícil. Eu preciso de ajuda, preciso de muito suporte. E no meu casamento não é diferente. O meu marido hoje é o maior suporte que eu tenho. E eu fui entender isso depois do diagnóstico. Porque tem coisas que eu sozinho não dou conta de fazer. Eu preciso da ajuda dele. E aí, eu sempre brinco, né? Eu tive outros relacionamentos antes do Murilo, mas foi com o Murilo que ele conseguiu me aceitar e me entender do jeito que eu sou, mesmo sem saber que eu era autista. Então, o Murilo foi a pessoa que me aceitou, fico até emocionada, que me aceitou e me amou do jeito que eu sou. Só que, por incrível que pareça, para ele ainda é uma novidade se descobrir casado com um autista 11 anos depois de ser casado com ela. Então, eu falo para ele, Murilo, agora tem explicação. Porque tem horas que ele me pede para fazer umas coisas, e aí eu falo, eu não dou conta, eu não sei fazer. Aí ele fala, mas como você não dá conta? É simples. Eu falo, mas eu não dou conta. É meu desafio. Então, a gente ainda está se ajustando. E o que mudou no meu casamento foi que eu entendi que ele é o meu maior suporte, que ele me ama e gosta de mim do jeito que eu sou. É tanto que a gente já está há 11 anos juntos, mas ainda tem essas dificuldades no dia a dia de
de achar que é porque eu não tô prestando atenção, de achar que é porque eu não tô dando moral, ou de me pedir uma coisa e eu não fazer e achar que é porque eu tô com preguiça, mas é porque eu realmente não sei fazer, não dou conta e preciso de ajuda. Então a gente ainda tá nesse ajuste dele entender que tá casando com uma mulher autista e de eu também entender que eu preciso pedir ajuda, que é uma das minhas dificuldades, é essa, pedir ajuda, entender que nem tudo eu vou conseguir fazer sozinha e de admitir que eu também não dou conta. Que é difícil pra caramba, pra qualquer pessoa. Muito bom, mas as mudanças, elas são gradativas, né? Aos poucos a gente vai se adaptando e adequando. Mas aí é outra coisa. Na minha cabeça, mudança é tudo de uma vez. Mas não é. Você conhece ou se relaciona com outros profissionais dessa área de comunicação neurodiversas? Não, eu sigo algumas pessoas no Instagram, mas falar que são profissionais da comunicação, que são neurodiversos, eu não conheço. Ou a pessoa não se assumiu, né? Então não tem hoje. No meu dia a dia, não. Eu conheço outras pessoas, tenho amizade com outras pessoas, mas que trabalham na comunicação, não. Interessante é que muita gente é da área de tecnologia, mas da comunicação eu não tenho relacionamento. Certo. Qual que é a sua missão profissional e você tem esse foco? Tenho. Sempre tive, né? Hoje, como eu estou liderando 3 tipos de negócios, a minha missão sempre foi, né? Desde o primeiro, ajudar as pessoas levando soluções que elas precisam. Sempre foi. Então, quando eu comecei a empresa de revisão, eu, Miriam, acredito isso, tenho essa crença na minha vida, de que o meu trabalho colabora para o trabalho de outras pessoas. E aí, a forma desse trabalho colaborar é que ela foi mudando. Então, quando eu comecei a atuar na revisão, eu atuava como CLT, depois eu fui empreender, e aí empreendendo atendia tanto pessoa física quanto jurídica. Hoje eu já atendo só pessoa jurídica, então a minha forma de trabalho é ajudar as pessoas a solucionarem os seus negócios. Então eu presto serviços para empresas e levando sempre esse olhar diferenciado da comunicação. Porque um lado bom do autismo, as pessoas sempre falam o lado ruim, né? Eu busco ver o lado bom. É de que o autismo, ele me possibilita encontrar padrões e soluções mais rápidas que talvez outras pessoas não achem. Então, hoje a missão de todas as minhas empresas e de todo mundo que está trabalhando comigo, eu sempre falo, nós não estamos aqui por dinheiro. O dinheiro, ele é uma consequência de um trabalho bem feito e bem executado e de um cliente satisfeito. Então, nossa missão e nosso trabalho é ajudar o maior número de pessoas por meio daquilo que nós estamos fazendo. Então, é com essa missão que eu comecei a empresa de revisão, é com essa missão que eu comecei a empresa de comunicação, onde a gente presta serviço para a COP, porque eu tenho formação, eu gosto de estudar para mim é um dos maiores prazeres da vida, então, além da licenciatura em letras, da pós em revisão de texto, eu tenho formação em COP, neuromarketing, neurociência, design aplicado ao texto, então eu fui complementando a minha jornada. E aí, na empresa de comunicação, todos esses conhecimentos que eu adquiri, eles são aplicados e desenvolvidos pela equipe. E depois, na formação de outros profissionais, de revisores. E também nas formações para empresas. Então, sempre o olhar é ajudar o outro. É uma missão mesmo. Porque eu acredito, o trabalho, ele não é pra gente. Ele é pro outro, ele é social. Nós vivemos em sociedade, em comunidade. Então, eu enxergo isso como um todo. Certo. Nas suas redes sociais, você fala sobre o autismo e suas dificuldades e habilidades. Você pretende ter esse viés de conscientização? Pretendo. Ainda é uma coisa que eu estou estruturando, ainda não está muito claro, mas eu quero levar esse viés da conscientização no sentido da informação. Porque hoje eu sou uma mulher autista e eu tenho um filho autista. Meu filho um dia vai crescer. E eu me preocupo muito. Sei que ele vai passar os perrengues dele, assim como eu passei os meus. Mas eu me preocupo muito que tipo de sociedade que vai abraçá-lo ou que vai apedrejá-lo. E eu sei que isso depende da gente. Então, eu tenho uma visão até espiritualizada de que Deus não manda nada pra gente sem nenhum propósito, Vanessa.
Então, se Deus me mandou uma comunicadora com autismo, é porque algum propósito tem nisso. E a primeira vez que eu falei do meu diagnóstico para muitas pessoas foi num grupo de terapias para mães atípicas, que são as mães de crianças autistas. Tinha uma roda de mulheres bem grande, e aí cada uma foi se apresentar, e aí eu falei, é a primeira vez que eu vou falar isso em público, e aí eu falei, olha, fechei meu diagnóstico recentemente e tudo, e aí do psicólogo que estava na roda, que foi quem me convidou, ele falou assim, Miriam, você tem noção do poder da sua voz? Você tem noção do que você está começando? Eu falei, não tenho. Aí ele falou assim, e aí depois daquilo eu fiquei pensando, se eu tenho esse poder de comunicação, se eu tenho uma base de pessoas que seguem, me acompanham, acreditam naquilo que eu falo, por que não levar informação de qualidade para as pessoas e mostrar que, independente das suas dificuldades, das suas limitações, tendo ajuda, tendo suporte adequado, é possível sim ter um trabalho, ter uma carreira, ter uma família. É difícil pra caramba, não é fácil, não estou romantizando. Mas se essas pessoas receberem o suporte adequado, é possível. Então eu vou usar as minhas redes para levar informação e para mostrar também que eu sou uma pessoa como outra qualquer. Se você entrar no meu Instagram, você vai ver lá meu dia a dia, minha rotina, e eu recebo as pessoas até falando assim, eu gosto de te seguir porque você não é poser, você não é fake, igual a gente vê por aí, que o povo tá naquela moda do marketing, né? Tira foto de corrente de ouro, no carrão, na Lamborghini, não sei. Gente, eu sou simples, eu gosto de ir ali na palmaria comer meu pamonha, eu gosto de ir ali na feira tomar meu caldo. Nosso dia a dia aqui, nosso fim de semana, a gente gosta de ir pra roça. Então essa é a minha vida, sabe? E na rede social eu acho que tem que ter esse lado assim humano, de que a gente é humano como qualquer outra pessoa. E tudo que eu faço é reflexo também dessa minha humanidade. Certo. Difícil não falar do Heitor, seu filho, que está dentro do espectro autista. Também. Qual é a sua relação ou dificuldade sendo mãe TEA? Todas, e eu falo que se é até incoerente, né? Sendo mãe, sendo autista, mãe de uma criança autista, eu acho que a dificuldade é em dobro. Porque eu falo, gente, se eu soubesse que ia ser tão difícil para mim ser mãe, eu não seria. Mas ao mesmo tempo, eu penso assim, se eu não tivesse tido o Heitor, que é autista, eu nunca ia saber. Nunca ia saber que eu era autista também. Então o Heitor, ele veio para me mostrar quem eu sou, para me obrigar a me autoconhecer. Eu sempre tive nesse processo do autoconhecimento, mas depois do Heitor acentuou. E a minha dificuldade hoje, quando eu tive meu diagnóstico, eu não estava fazendo um acompanhamento psicológico adequado para as minhas necessidades. Então, muitas vezes eu saía com o Heitor e eu não conseguia cuidar dele sozinha na rua. E isso me deixava numa culpa tão grande, Vanessa, porque eu pensava, caramba, eu sou mãe e não dou conta de cuidar do meu filho. Isso me doía, mas eu não falava para ninguém. E aí, uma das minhas maiores preocupações hoje é eu sair sozinha com ele e não dar conta de cuidar dele, sabe? E não ter ninguém para cuidar dele, nem de mim. E a gente passou um episódio muito difícil ano passado, que foi do Heitor ter uma crise lá na clínica. A crise pro adulto, a gente se controla. Depois que a gente cresce, a gente aprende a controlar. A criança ainda não aprende. Então, o Heitor teve uma crise lá na clínica, em que ele chorou e gritou e se jogou no chão e se bateu 40 minutos. O seu filho tem crise desse tempo? Não. Qual que é o tempo de choro do seu filho? Uns 10, 15 minutos. E como que você se sente? Incapaz. Agora você imagina 40 minutos. E aí veio a acompanhante terapêutica dele, veio outro acompanhante terapêutico, veio a equipe da clínica, veio a psicóloga, para tentar entender o que estava acontecendo. E eu segurei ele no colo, falei, quer o colo da mamãe? Quer que a mamãe segure? E ele se debatendo e esperneando, e ele tá forte, então eu não dou conta de segurar mais. Aí até o outro psicólogo veio, quer que eu seguro ele? Aí eu não consegui nem ter reação para responder.
Porque é como, eu falo assim pro meu psicólogo, eu falo assim, é como se só tivesse o meu corpo e meu espírito já tivesse subido, sabe, sei lá pra onde. Não sei o que acontece, é como se você desligasse, você tá ali, mas você não tá. E aí eu só consegui sentar numa poltrona e ficar assim. Essa foi a reação que eu tive, eu não tenho reação. Então, depois de eu ter tentado controlar ali, que veio a psicóloga ajudar ele e tudo, eu não consegui ter relação. E aí, qual foi o olhar, né? Eu ainda não, algumas pessoas só na clínica que sabiam que eu era autista. E aí veio um estagiário da clínica, ele se abaixou, olhou pra mim e falou assim, você tá bem? Aí eu não consegui nem falar, eu só balancei a cabeça que eu não tava. Aí ele veio, pegou uma água, sentou assim no chão, e eu tava encostada, porque uma das minhas maneiras de regulação, quando eu tô fora da órbita, é encostar na parede dura, né? Inclusive, se alguém tiver assistido a série O Advogado Extraordinário, que tá na Netflix, vai ver que quando ela tá em crise, ela precisa sentir segurança. Aí, tanto que o namorado dela abraça ela e segura. Eu, por exemplo, quando eu tô em crise, eu não gosto que toque em mim. Não toque em mim, porque eu fico pior. Então, o que me acalma? Encostar na parede, deitar no chão, sentar no chão, superfície dura, pra eu sentir que eu tô terçada. Então, nesse dia, ele falou assim, você quer ficar lá fora um pouco? Aí eu falei, eu não dou conta nem de sair daqui. Então, eu simplesmente fiquei, encostei na parede, fiquei. E aí, o Heitor chorando 40 minutos. Aí, eu entrei em choque. A única coisa que eu consegui fazer foi mandar mensagem pro pai dele e falar assim, o pai dele tava trabalhando, falar assim, hoje eu preciso de você, porque o Heitor deu crise e eu tô em crise também. Foi a primeira vez que eu consegui identificar que eu tava numa crise. Eu já tinha fechado o diagnóstico, já tinha começado o acompanhamento para isso. E aí, meu marido falou assim, você dá conta de ir embora pra casa de Gigi? Eu falei, dou. Aí, o lado positivo é que eu desenvolvi estratégias de sobrevivência de que eu estando em crise, o Heitor estando em crise, muitas vezes eu consigo contornar e ir embora para casa. Só que aí na hora que chega em casa eu desabo, porque é meu ambiente seguro. Aí é onde eu passo mal, eu choro, eu preciso ficar sozinho para me recuperar. E aí dependendo do nível da crise, eu preciso de dias para me recuperar. E aí nesse dia eu pedi ajuda pro meu psicólogo e eu fiquei o dia inteiro em crise. Aí eu não consegui fazer nada do que eu precisava, não consegui trabalhar, tive que acionar a rede de apoio para ficar com o Heitor. Então, o meu maior desafio, sendo mãe e estando no espectro e tendo um filho também dentro do espectro, é esse medo do dia que eu não der conta de cuidar dele, que só tiver eu e ele, o que eu vou fazer? Então, esse hoje é o meu maior desafio. Eu faço acompanhamento para conseguir vencer essas limitações. Entendo que eu preciso abrir mão da culpa. É difícil, a teoria é uma, a prática é outra. Não é fácil. E esse é um dos aspectos que eu ainda estou aprendendo a lidar. São mais de 721 alunos que já se passaram pelos seus cursos e mentorias. Como dar conta de tudo isso? Há limitações? E quais as fortalezas e as suas neurodiversidades? Olha, eu fiz essas contas aí da quantidade de alunos semana passada. E eu fiquei chocada. Eu não tinha noção de que já são esse tanto de alunos, porque eu comecei a ministrar os cursos em 2023. Nós estamos no início de 2024, já foi isso tudo de gente que passou pelos cursos, pelas mentorias, consultorias. E eu fiquei muito feliz, porque era um desafio muito grande começar a fazer os cursos. Eu gosto de falar, eu gosto pra caramba de compartilhar o que eu sei, porque eu acredito que o conhecimento ele tem que ser compartilhado. Mas começar os cursos é um processo difícil pra mim, muito difícil. Já tinha 3 anos, até fala, Carol, se estiver me assistindo, é uma seguidora que depois se tornou minha amiga e minha aluna de todos os cursos. Quando ela me descobriu no Instagram, ela falava, Miriam, você tem que fazer curso disso, não tem ninguém que fala de revisão publicitária. E eu falava, Carol, não sei, tô me preparando. Porque pode não parecer, mas eu tenho uma certa timidez. Eu gosto de falar, mas eu fico muito acanhada, eu não sei o que fazer, né? Então eu tive que aprender também. Então foi um processo assim de uns 2 anos me trabalhando para eu começar a fazer.
Aí, antes de eu começar a fazer, eu pensei em desistir muitas vezes. Nossa, pensei demais. Não vou fazer, vou desistir. Aí eu conheci uma senhorinha e ela falou pra mim assim, muito simples, humilde, ela falou assim, minha filha, você tem que fazer, você vai ajudar tanta gente com o seu trabalho, não vai, você só vai, minha filha. Aí eu falei, gente, é isso, é só ir e começar. Então, é desafiador, é mais desafiador ainda sendo mãe, tendo um filho autista para acompanhar nas terapias, porque sou eu que acompanho. Alguns dias da semana eu tenho a ajuda do meu pai. Quando o Heitor começou as terapias, era uma carga horária de segunda a sexta, a gente na clínica, não sei se você lembra. Então agora já reduziu um pouco, conforme ele foi melhorando e desenvolvendo mais. Então assim, eu tive que fazer a gestão do meu tempo muito bem dividida para conseguir dar conta de acompanhar ele nas clínicas, para conseguir atender meus clientes, para conseguir fazer os cursos. E aí, se eu dou conta de tudo? Não, eu não dou conta de tudo. Inclusive é uma frustração minha, porque eu queria dar conta de tudo, mas eu entendi que eu sou humana e que é impossível dar conta de tudo, né? E de que tá tudo bem, eu não consegui fazer tudo, e de que tá tudo bem se eu errar também, mas também agora eu tô aprendendo a ser mais objetiva ainda, colocar na minha agenda para fazer só aquilo que é possível. Porque muitas vezes a gente coloca o que não é possível, aí é óbvio que não vai funcionar e você vai ficar frustrada. Então, o desafio para mim foi começar, depois que eu comecei os cursos e vi o tanto de gente que eu tava ajudando, as pessoas vindo, falando, Miriam, aprendi muito com você e tudo. Então, isso foi um gás, um combustível. E até hoje e quem tá nas minhas turmas, né, eu sempre falo, gente, vocês me ajudam porque tem dia que eu tenho vontade de desistir. Então, se vocês estão vendo meu vídeo no YouTube, no Instagram, vai lá, curte, comenta, me ajuda, porque nos dias que eu tô com vontade de desistir, eu vou lá, leio, vejo e lembro de que é uma missão e de que eu não posso desistir, porque tem muita gente esperando para aprender comigo. Então, é um desafio muito, muito, muito grande. E entender que eu não dou conta de tudo, mas eu tenho ferramentas para gerir meu tempo. Tô com a terapia em dia, tô aprendendo a delegar muitas coisas, uma delas é o meu financeiro, que me sobrecarregava demais, então aprendi a delegar também algumas funções dentro da empresa, das empresas, né, para não me sobrecarregar, e é sempre um voltar e reestruturar a gestão de todo o negócio para que fique leve e satisfatório para mim e para quem trabalha comigo. Muito bom. Então, essas foram algumas das dúvidas, né, e questionamentos que todos nós temos sobre você. E aí eu espero, né, que de alguma forma esse vídeo, esse áudio, né, chegue a quem precisa dessas informações. E o que eu quero mostrar é de que, independente das nossas limitações e desafios, quando nós somos amparados, temos suporte, principalmente autoconhecimento, é possível superá-los e ter qualidade de vida. Não falem que é ter vida normal, tá? Porque vida normal todo mundo tem. Mas ter qualidade de vida. Então, se você tá me acompanhando, né, no Instagram, no YouTube, ou em outra rede social, já ajuda compartilhando o vídeo, curtindo, divulgando para outras pessoas, porque no dia que me bater a vontade de jogar tudo pro ar, eu vou lembrar de que eu não posso, de que tem uma missão e um propósito em tudo isso que eu tô fazendo. Então, obrigada e até a próxima.